Bom dia, bom dia. Oi. Melhorou? Melhorou ou não? Melhorou? Tá legal. Ok. Bom dia, pessoal. Rádio Tramandaí, lá no litoral norte. Bom dia, pessoal. Vamos falar agora na Rádio Tramandaí e litoral norte. Tramandaí às 10, Osório 10h30. Me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o programa Debate do dia de hoje, desse sábado, dia 28 de março de 2020. Estamos diretamente, vamos entrevistar o deputado federal Paulo Pimenta. Está lá nos nossos estúdios o meu amigo Delcio Renner, também meu amigo Marcos Figueiró. Nós vamos entrevistar o deputado e os dois colegas do estúdio, e posteriormente pode fazer cada um uma pergunta e eu tenho as outras perguntas aqui para fazer para o deputado. Nesse debate que nós vamos fazer via a Rádio Taramã, a Rádio com a Cara do Brasil. E nós então estaremos conversando com o deputado imediatamente, o deputado Paulo Pimenta. Bom dia, deputado. Bom dia, prefeito Cecim. Prazer imenso poder falar com o senhor, falar com a comunidade não só de Tramandaí, mas falando com a comunidade de toda a região. É um prazer muito grande poder conversar com o senhor. Da mesma forma, deputado, nós vamos fazer a entrevista com o senhor, e eu tenho dois colegas lá no estúdio, nós temos os sábados sempre um debate, e vai conversar com o senhor também, para lhe fazer uma pergunta. Eu gostaria de começar com o senhor perguntando o seguinte: como o Congresso está vendo a atual situação do país face ao coronavírus? Olha, prefeito, eu chamo o senhor de prefeito porque uma vez prefeito, sempre prefeito, né, prefeito? Dizer para o senhor que, naturalmente, nós estamos acompanhando esse assunto desde o início, acompanhando com uma enorme preocupação. Veja que, desde o mês de janeiro, algumas pessoas, entre elas eu, vínhamos alertando que essa doença que começou na China tinha chegado com muita força na Europa, já havia os primeiros casos nos Estados Unidos, e que uma pandemia como essa, quando ela surge no mundo, dificilmente ela não chegaria, né, na América do Sul, não chegaria no Brasil. Né? A gripe espanhola, depois da Segunda Guerra Mundial, ela se espalhou no mundo inteiro e naquela época não havia aviação comercial. É uma doença que se espalhou de trem, se espalhou de carruagem, demorava muito tempo para chegar em outros países, em outros lugares.
Mas num mundo como o de hoje, onde a velocidade das coisas é espantosa, a probabilidade que essa doença não chegasse no Brasil era nula, né? Então, muitos países começaram a se preparar já no mês de janeiro. Infelizmente, eu acho que muitas pessoas não acreditaram que essa doença chegaria no Brasil e chegaria como chegou, né? O senhor vê que demorou 67 dias para os primeiros 100 mil casos no mundo. Para chegar a 200 mil foram 11 dias. Para chegar a 300 mil foram 4 dias. Para chegar a 400 mil pessoas foram 48 horas. E para chegar a 500 mil pessoas foram 24 horas. É uma progressão geométrica. Nós já chegamos a 600 mil pessoas e agora nós entramos no momento crítico da doença no Brasil. Eu acredito que a partir desse final de semana muda de proporção, né, a incidência da doença no país, porque ela dobra, prefeito, a cada 50 horas, a cada 54 horas. Então no início era o seguinte, dia 7 de março nós tínhamos 5 casos. Dia 16 de março nós tínhamos 52 casos. No dia 27 eram 1.924 casos. No 27º dia da doença no Brasil. E ontem, que foi o 31º dia da doença no Brasil, nós já chegamos a 3.417 casos. Veja o senhor, no 25º dia, nós tínhamos 1.021. Para o 31º dia, ou seja, em 6 dias, a doença pulou de 1.000 casos para 3.500 casos. Isso projeta, né, uma situação desesperadora, uma situação gravíssima, e nós estamos aí trabalhando de 12, 18 horas por dia para tentar, em primeiro lugar, viabilizar recursos para apoio aos hospitais, né? Compra de respiradores, materiais de proteção individual, custeio para os hospitais. Em segundo lugar, a garantia de renda para a sobrevivência das famílias, né? E, em particular, o senhor sabe, porque foi prefeito, que nós temos o problema do inverno e nós temos no Rio Grande do Sul a população mais idosa do país, o que faz com que nós tenhamos ainda um problema adicional, o que nos leva a crer que a doença poderá ter uma incidência ainda maior no nosso estado do que ela terá em outros estados da nossa federação. Então, hoje eu diria que praticamente toda a minha energia e também do Congresso Nacional, daqueles parlamentares que estão trabalhando para valer, está direcionada para a questão do coronavírus e não poderia ser diferente. Eu não vejo outra maneira da gente, nesse momento, dedicar o nosso trabalho e a nossa preocupação à nossa comunidade. A saída que o senhor entende que está sendo praticada pelo Ministério da Saúde é a ideal? Veja bem, prefeito, nós estamos diante de uma doença que a humanidade está aprendendo a conhecer ela, né? Nós tivemos o primeiro caso confirmado na China no dia 31 de dezembro, porque nós não temos ainda 3 meses dessa doença. E o vírus tem uma mutação muito rápida, ele modifica as suas características dependendo do país, dependendo do clima. Então tudo é muito ainda novo. Agora, o que a gente observa? Nos países, especialmente na Itália, na Espanha, no Reino Unido, na China, agora os Estados Unidos, que já é o país com o maior número de casos, né? Ontem os Estados Unidos chegou a
É uma cifra espantosa, né? Quer dizer, são mais de 100 mil casos nos Estados Unidos. Mais de 100 mil casos, né? 101.657 ontem. Não há outra forma de reduzir a propagação, a velocidade da doença que não seja o isolamento social. Isso não é uma questão de querer ou não querer. Quer dizer, ninguém quer, ninguém gostaria. Agora, uma doença que chegou a 600 mil pessoas no mundo e que está crescendo a 100 mil pessoas a cada 24 horas, uma doença que no nosso país ela pulou de um caso durante o mês de março para 3.500 e até o final de março nós vamos chegar a 5 mil casos, ela projeta uma perspectiva para o mês de abril que é absolutamente imprevisível onde ela poderá chegar. Qualquer atitude que não seja a atitude de cumprir as normas, as determinações da Organização Mundial da Saúde, que são fruto do estudo de cientistas, de pesquisadores, de pessoas que estão, de todas as formas, dedicando as suas vidas para compreender e tentar impedir a propagação dessa doença, me parece algo extremamente temerário, perigoso, que poderia levar o país para uma tragédia. Então eu lamento, porque num primeiro momento o Ministério da Saúde estava com uma posição mais firme, acompanhando a posição dos governadores, a posição de alguns prefeitos, e depois daquela manifestação desastrosa do presidente da República, o ministro da Saúde, ele simplesmente vacilou, mudou de posição, né? Amarelou, como se diz. E isso pode custar muito caro, porque nos países que tiveram também esse vacilo, as consequências foram assustadoras e a gente pode demonstrar aqui com números, com exemplos concretos, o que aconteceu naqueles lugares onde as pessoas não acreditaram na doença e cometeram esse erro, esse equívoco de achar que se tratava de um resfriadinho, que se tratava de um sarampo, de uma gripezinha, né? Quem achou isso, Cecim, infelizmente levou a sua população para uma tragédia. Deputado, o governo e os governadores têm a manifestação para o isolamento social. Por outro lado, alguns querem verticalizar. Porque o presidente, primeiramente, concordou e depois voltou a propor esse isolamento vertical. O senhor não acha que aí vai criar um problema cada vez maior para o vírus ser recebido pela população? Veja bem, prefeito, nós temos um problema gravíssimo, né, no Brasil, que hoje você vê uma entrevista do ministro da Saúde, você vê as normas do Ministério da Saúde, você observa a orientação dos governadores, você olha a postura da maioria dos prefeitos, dos médicos, dos especialistas, e todos dizem: a doença é grave. Nós não sabemos o que vai acontecer. O Brasil é uma população que não é tão idosa quanto a Itália, mas tem um número muito grande também de hipertensos, de doenças cardíacos, de diabéticos. Nós temos muitas comunidades de periferia que não têm, né, condições de manter pessoas em isolamento dentro de uma casa, às vezes é 1 ou 2 cômodos, onde moram muitas pessoas. Eu dei uma entrevista agora para Bagé, assim, Bagé está há 21 dias com racionamento de água, né? Então, o que vai acontecer com a doença no Brasil? Ninguém sabe. Aí, quando você prepara a sociedade, você prepara as pessoas para isso, vem o presidente da República e diz o seguinte: olha, gente, isso aí é uma bobagem, isso aí é uma gripezinha, isso aí é um resfriadinho, brasileiro cai no esgoto e sai caminhando, aqui não é que nem nos Estados Unidos, vocês não se preocupem, vai morrer algumas pessoas, mas vai morrer esses que estão mais velhos, as pessoas que estão doentes, né? E a vida vai continuar, Então não deem bola, isso aí é um monte de bobagem, essas pessoas estão dizendo isso,
né, para enganar vocês, isso é invenção da mídia. Então, imagina um cidadão, uma pessoa que tá acompanhando isso. O que ela faz? O que ela faz assim, né? Ela segue a orientação da Organização Mundial da Saúde, dos médicos, dos especialistas, de todos os que estão estudando essa matéria complexa, difícil, ou ela segue a orientação de uma pessoa que não entende porra nenhuma de saúde, que não entende nada de medicina e que está se aproveitando desse episódio para fazer política com a vida das pessoas. Então, o que eu quero sugerir para quem está nos ouvindo agora, gente, fique em casa, todos vocês que puderem. Não acredite nestas informações de quem não sabe o que está dizendo. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, no dia 27 de fevereiro, lançou uma campanha em Milão. Milão não para. Teve carreata, teve vídeo. Milão não pode parar. A mesma campanha que o Bolsonaro lançou essa semana aqui no Brasil e que as pessoas estão reproduzindo. Ontem, o prefeito de Milão foi para a televisão, aos prantos, pedir desculpa para a população e dizer: cometi o maior erro da minha vida. São 5.000 mortos só em Milão. E eu, porque não acreditei nessa doença e ouvi pessoas erradas, incentivei a minha população a ir para a morte. É isso, meus irmãos. É isso, né? Quer dizer, nós vamos pensar nas pessoas que nós queremos bem, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que nós temos que cuidar nesse momento, porque se nós não fizermos isso, essa peste vai dizimar uma quantidade de pessoas que nem nós temos noção, né? E eu tenho números aqui para provar o que eu estou dizendo, porque eu acho que nessa matéria, tudo que a gente não pode é mentir para as pessoas, tudo que a gente não pode é informar de maneira errada as pessoas, porque cada vida perdida não tem mais como recuperar, prefeito disse assim. Diga uma coisa, deputado, mas neste caso, se perdurar por mais um tempo maior, não vai afetar a economia, não vai dar, o Brasil não pode quebrar? Veja bem, prefeito, o mundo inteiro está se deparando com isso. Não é um problema só do Brasil, certo? Vai ter consequência para a economia desastrosa, prefeito. Agora imagine o senhor se nós tivermos 500.000 pessoas infectadas durante o mês de abril. Imagine a consequência para a economia se nós tivermos 1 milhão de pessoas infectadas. Né? Então vamos pensar o que são coisas que ainda podem ser recuperadas e o que são coisas que podem sim provocar um colapso para a humanidade de proporções inimagináveis. Inimagináveis. O que o mundo está fazendo? Está fazendo aquilo que é o necessário nesse momento. Medidas sanitárias e recurso público para garantir emprego, dignidade e qualidade de vida para as pessoas que precisam passar por isso. Os Estados Unidos liberou 2 trilhões de dólares, 17% do PIB. Portugal, Espanha, outros países que estão enfrentando essa doença, a Itália, a França, estão buscando renegociação das suas dívidas para botar dinheiro. O Bolsonaro está falando em 2% do PIB, isso não dá para nada. Isso não dá para nada. Essas medidas que nós votamos essa semana é o início. É o início. Nós aprovamos para BPC, Bolsa Família, Cadastro do SUS, né? Nós aprovamos para parte dos pessoal da informalidade, mas faltam ainda muitos outros setores. Ontem nós, né, tivemos os primeiros anúncios para micro e pequenas empresas, nós temos as médias empresas, nós temos um conjunto de categorias que são microempreendedores individuais, nós temos trabalhadores autônomos de várias categorias que ainda não foram atendidas. Então ninguém enfrenta uma epidemia como essa achando que não vai mudar os conceitos das coisas e priorizar nesse momento. E ninguém, além dos estados, dos países, podem ter políticas públicas que viabilizem, né,
a possibilidade dos países enfrentarem essa tormenta, como eu repito, deu uma proporção que ninguém sabe o tamanho, né? Nós já chegamos a 614 mil pessoas infectadas no mundo, já temos 28 mil mortos e, lamentavelmente, a partir desse final de semana, nós vamos entrar, né, no momento mais crítico da doença também aqui no nosso país, prefeito Cecim. Sim, deputado. Eu lhe pergunto o seguinte: quanto tempo o país teria economicamente de governo bancar essa epidemia? Porque sem receita, como é que vai sustentar a paralisia do comércio, da indústria, do emprego, enfim? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ainda bem, prefeito. Como eu disse para o senhor, os médicos, especialistas, todos eles ainda estão aprendendo a doença. Então, por exemplo, a Itália, né? Eles estavam numa curva de crescimento, né? 15 dias atrás morreu 100 e poucas pessoas da Itália num dia, depois morreram 200 e poucas, 300, 400, 500, 600, chegou a 700 pessoas por dia. Aí diminuiu, 2 dias deu na casa dos 600. Eles acharam que havia uma curva decrescente. Ontem deu 924 pessoas, quase 1.000 pessoas morreram na Itália ontem. Os Estados Unidos vinha com uma taxa pequena, na quarta-feira foram 100 mortos, acendeu o sinal vermelho, ontem foram 345 nos Estados Unidos, né? A Espanha também, né? Explodiu ontem. Então, o esforço todo é para que a curva de crescimento da doença ela reduza a sua velocidade, né? Então, nós precisamos pelo menos de 15 a 21 dias, para evitar a propagação e a multiplicação do vírus na velocidade que ela vem multiplicando, né? Porque o que acontece, prefeito? Olha só, nós tínhamos, no 7º dia da doença, nós tínhamos 5 casos aqui no Brasil. Agora em março, em 54 horas, ela dobrou para 10 casos. Ela foi para 20 casos. 40 casos. Não tinha um impacto, né? No 25º dia da doença, nessa semana, nós chegamos a 1.021 casos. 25º dia. No 27º dia, nós fomos a 2.000 casos. Dobrou de 1.000 para 2.000 em 2 dias. E no 31º dia da doença, que foi ontem, nós fomos a 3.417 casos. 3.417 casos. Se manter essa proporção, até amanhã nós vamos a 5.000 casos. Nós vamos, terça-feira, ter 10.000 casos. Na quinta-feira ou na sexta, nós teremos 20.000 casos. No outro final de semana, nós estaremos chegando na casa de 40 ou 50.000 casos. E nós vamos entrar na outra semana, indo a 100.000 casos, na terça ou quarta-feira, indo a 200.000 casos, e chegando no outro domingo, dia 12, a alguma coisa próxima a 400 ou 500.000 casos no país, mantendo as medidas de restrição. Se nós conseguirmos impedir a propagação do vírus, que ele pare em 400, 500 mil e reduza a sua taxa de crescimento, nós temos que olhar para o céu e agradecer, né? Agora, se a curva se manter, de 400, 500 mil, ele duplica para 1 milhão. E a partir do momento que ele se duplicar para 1 milhão, se nós perdermos o controle, ele vai a 2 milhões, e de 2 milhões ele vai a 4 milhões. E nós vamos ter uma situação onde cerca de 15% dessas pessoas precisarão de atendimento hospitalar e de 3 a 5% de atendimento na UTI. Né? No Rio Grande do Sul, Cecim, quarta-feira da semana passada nós tínhamos 9 casos. 9! Ontem eram 200.
multiplicou por 20. Nós temos o inverno, nós temos a população mais idosa. Então não há como imaginar que nesse próximo período agora, de abril principalmente, a gente possa ter qualquer outra iniciativa que não seja pensar em evitar a multiplicação desordenada da doença e salvar milhares de vidas que ainda podem ser salvas. Qualquer coisa fora disso será considerado algo criminoso. A história vai julgar e as pessoas que não acreditarem, lamentavelmente, vão pagar um preço enorme por não terem compreendido a gravidade desse momento e terem levado, pela ignorância e pela irresponsabilidade, as pessoas à morte, prefeito Ceci. Deputado, eu tenho lá no estúdio o meu amigo, contador, de Porto Alegre, meu também companheiro de debate, o Delcio Rene, e também o oficial do Fórum Temandaí, o Marcos Figueiredo. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor e depois também vão conversar com o senhor. A minha pergunta é a seguinte: os recursos que são oriundos de diversos locais. Então, estão comentando, há um comentário, que também o fundo partidário seria aproveitado no sentido de para a saúde pública, para investimento no caso do coronavírus. A minha pergunta ao senhor as eleições municipais podem ser adiadas, pode haver um processo de unificação daqui a 2 anos. O que o senhor nos diz sobre esse caso? Olha só, prefeito, nós não temos ainda uma situação que tenha colocado formalmente esse debate sobre o adiamento das eleições, né, na pauta. A pauta tem sido medidas de apoio às famílias, questões de saúde, e naturalmente a gente acaba acompanhando algum tipo de especulação. Mas eu posso garantir ao senhor que em nenhum momento durante toda essa semana ou na semana anterior no Congresso Nacional alguém tratou esse assunto efetivamente, certo? É claro que todo mundo tem que fazer um esforço nesse momento. Se nós tiver que cortar recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral, seja do que for, nós temos que cortar. Agora, eu só quero que as pessoas pensem o seguinte: se nós falar em fundo eleitoral e fundo partidário junto, talvez dê algo em torno de 2 bilhões. É dinheiro? É dinheiro. Mas nós precisamos de 800 bilhões. Nós precisamos de 800 bilhões, nós precisamos de 400 bilhões no primeiro momento. Então nós estamos falando de valores que envolvem obrigatoriamente a repactuação de dívidas no mercado mundial, como a França está fazendo, como a Itália está fazendo, como Portugal está fazendo. Hoje, todos nós sabemos, 2/3 do nosso orçamento é drenado para pagamento de dívidas assombrosas, com juros absurdos do mercado financeiro. O mundo está dizendo, os bancos não podem continuar ganhando dinheiro dessa forma no momento de calamidade. Se nós conseguir reduzir minimamente a condução da rolagem da dívida, já temos dinheiro para fazer um investimento, que é isso que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos vai botar 2 trilhões de dólares, né? Como é que os governos estaduais estão respirando? Conseguiram a suspensão do pagamento da parcela da dívida para a União. A União tem que fazer alguma coisa, né? Ontem teve uma reunião dos 50 ministros da saúde do mundo. 50. 49 estiveram presentes por videoconferência. Só um não participou, o do Brasil. Essa semana teve uma reunião de todos os presidentes da América do Sul, todos por videoconferência. Só um não participou, o do Brasil. Teve uma reunião do presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República, aqui no Brasil, para discutir medidas comuns. Só faltou um chefe de poder, o do Poder Executivo.
Então, se não tiver humildade, se não tiver disposição de construir diálogo, se as pessoas quiserem se aproveitar desse momento para fazer política, para disputar política, olha, prefeito, não tem saída, não tem saída. Você não atravessa uma turbulência num avião sem piloto, você não atravessa um mar revolto sem um comandante da cabine. E, lamentavelmente, o que o mundo está assistindo é que os governadores estão se esforçando, os prefeitos estão se esforçando, as pessoas estão se dedicando, nossos médicos, nossas enfermeiras, nossos auxiliares de enfermagem. Mas vem um comando no outro sentido por parte do presidente da República e muita da energia que a gente estava usando para salvar a vida das pessoas acaba sendo utilizada para poder esclarecer, para poder ensinar tudo de novo, para fazer tudo de novo. Então a gente passa 4, 5 dias construindo e ele vem, pisoteia em cima, destrói tudo que a gente já tinha feito. Então é muito difícil para o nosso país. E eu acho que os governadores estão tendo uma postura muito boa, independente de partido. Essa não é uma questão partidária. Eu não tenho nada a ver com o Dória, eu não tenho nada a ver com o Leite, eu não tenho nada a ver com o Witzel, né? Mas qualquer pessoa de bom senso sabe, né, que tem uma série de pessoas de diferentes partidos, prefeitos, governadores, que nesse momento histórico estão tendo a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, prefeito. Deputado, eu, minha parte, agradeço a sua participação nessa entrevista. Fiz o convite aqui para o senhor, para nós continuarmos. Eu estou sempre à disposição. O dia que o senhor quiser me ligar, eu estou 24 horas por dia ligado, meu telefone está sempre à disposição, sou eu mesmo que atendo. Eu sou muito amigo do Guto Machado, da Adri Lima, do Sandro Coelho, o pessoal nosso que trabalha em Tramandaí na região. E a hora que o senhor precisar de mim, o senhor pode contar comigo 24 horas por dia. Muito obrigado, deputado. Mas eu disse no ar aqui. Passa para os seus amigos aí. Cada um vai fazer uma pergunta para o senhor. Nós encerraremos então a sua participação hoje e vou voltar a bater contato com o senhor para o senhor informar o litoral norte, que é Grande Porto Alegre, o Vale do Rio dos Sinos e a Serra Gaúcha, onde a Rádio Taramã atinge, para o senhor informar da sua experiência, do seu trabalho, a sua dedicação que o senhor tem na Câmara Federal. Muito obrigado, prefeito, eu estou aqui à disposição. Delcio. Bom dia, deputado. Quem fala é Delcio Ferreira. O senhor pode me ouvir? Bom dia, doutor Delcio. Prazer poder ouvi-lo. Prazer é meu, deputado. Deputado, nos últimos anos a gente percebe ao redor do planeta uma deterioração muito grande das relações políticas. E no Brasil isto também se refletiu nos últimos anos. A gente tem hoje um ambiente político extremamente conturbado. Eu queria que o senhor, enfim, falasse as suas impressões a respeito disso e até que ponto isso também pode atrapalhar ou não o país nesse combate. E também pelo aspecto, assim, nos últimos dias se percebeu nessa semana aparentemente uma união de governadores, Congresso Nacional e mesmo alguns setores do Judiciário. Será que a gente está começando a encontrar uma alternativa de consenso para o país, para que a população possa começar a sentir um pouco mais de confiança nas suas instituições, deputado? Eu acho que a sua colocação é muito importante. Ela é muito importante, né? Tem um ditado popular que diz, né? A gente conhece o gaúcho na hora da dificuldade, né? A gente conhece os parentes na hora de dividir a herança, né? Então a gente sabe quem é quem na hora que a gente precisa, né? E nesse momento em que o povo brasileiro precisa, né, ter um comando, precisa ver as autoridades unificadas, unidas, caminhando na mesma direção para enfrentar... Gente, está todo mundo falando numa guerra, né? Olha só, nós estamos lutando numa guerra que a gente não conhece o nosso inimigo. Nós não sabemos a força do nosso inimigo. Nós não sabemos aonde vai a capacidade dele em crescer, em se multiplicar. Então, nós estamos ao mesmo tempo que lutando, nós estamos, né, estudando, pesquisando, nos preparando, né? Então, essa semana nós reunimos Câmara, Senado, Ministério Público,
Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunal de Contas, OAB, CNBB, entidades da sociedade civil, governadores, prefeitos, secretários de saúde do país inteiro, médicos, pesquisadores das mais diferentes universidades, de diferentes correntes políticas. Ali ninguém pergunta de quem é o partido, se o cara é do PMDB, se é do PT, se é do PDT, ninguém pergunta. Ninguém pergunta. E todo mundo tem uma mesma filosofia. Não tem saída se nós não remarmos para a mesma direção. Se nós não fizermos a lição de casa, o Brasil poderá ser um país do mundo que tenha o maior número de pessoas mortas. Lamentavelmente, eu vou repetir. Mas o Brasil não tem a população tão idosa quanto a Itália? É verdade. Mas nós temos um alto índice de pessoas hipertensas, doenças cardíacas, diabéticas, e nós temos uma enorme contingente da população que mora em subhabitações, que não tem condições de ficar em isolamento. Uma família inteira mora num cômodo ou 2 cômodos. Pega uma cidade como Bagé, que é uma cidade grande, faz 21 dias que está com racionamento de água. Então nós temos condições muito precárias da habitabilidade, né? Então, essa é a hora da unidade. O maior erro, eu acho, que o presidente da República cometeu, porque as coisas vinham mais ou menos numa direção boa. O ministro da Saúde estava conversando com os governadores, os prefeitos estavam conversando, estava tudo caminhando numa determinada direção. Ninguém conseguiu entender. O cara veio para a televisão, chutou o balde, né? Eu não sei se foi pressão de grandes empresários, se foi pressão dos Estados Unidos, eu não sei o que aconteceu. Ninguém sabe. Ninguém acreditava. As pessoas imaginaram, o presidente da República vai para a televisão e vai fazer um chamado à unidade. Esse é o momento de união nacional. Esse é o momento que nós precisamos estar todos juntos. Eu achei que ele ia dizer isso. Todo mundo achou. Aí tu liga a televisão, o cara começa a ofender os governadores, a ofender os prefeitos, dizer que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho, que brasileiro é um caso a ser estudado, porque brasileiro cai no esgoto e levanta e não adoece, que a gente não é os Estados Unidos, que aqui ninguém vai adoecer. Mas o que é isso, gente? Quer dizer, então, que o mundo inteiro, cientistas, pesquisadores, a Organização Mundial da Saúde, a França, a Espanha, a Inglaterra, o mundo inteiro tem uma compreensão e uma ideia de como enfrentar a doença. E o Bolsonaro sozinho, ele, os filhos e mais uma meia dúzia de pessoas, entendem que não, o caminho é outro, né? Aí se estimula as pessoas a sair para a rua, a não seguir as normas, insiste que a doença é uma bobagem, que isso é uma invenção da mídia, que vão morrer algumas pessoas, mas isso é da vida, todos os dias morrem. Gente, inacreditável, é assim, sinceramente, eu acho que é de uma irresponsabilidade histórica. Em 15 dias, todos nós conheceremos alguma pessoa que vai estar infectada no Brasil. Em 15 dias. Aí nós vamos ver a percepção das pessoas acerca da doença e qual vai ser a disposição de cada um em acreditar ou não que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é fazer um esforço extraordinário para poder reduzir o número de vidas que serão perdidas. Serão milhares, mas nós poderemos reduzir esses milhares se nós fizermos aquilo que precisa ser feito. O Marcos Figueiredo também tem uma pergunta de fazer. Bom dia, deputado federal. Bom dia, doutor Marcos. Prazer em poder ouvi-lo. Não sou doutor. Mas, deputado, o Ministério da Saúde ele confirmou 92 mortes e 3.417 casos de coronavírus no Brasil. Sexta-feira, a Justiça Federal ela proibiu o governo federal de adotar as medidas contrárias ao isolamento social como forma de prevenção da Covid-19, essa doença causada pelo novo coronavírus aí. E também suspendeu a validade de 2 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, que classificaram igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais, o
que permitia seu funcionamento, né? A minha pergunta é a seguinte, inclusive é um questionamento que toda a população hoje quer saber. E essas pessoas, deputados, que autônomas, essas pessoas que têm que trabalhar, sair de manhã para trabalhar e voltar para casa com o sustento do seu lar, essas pessoas que detêm idosos da família e que não têm condições financeiras de colocar numa casa de passagem, numa casa de repouso, enfim. O que o senhor diria para essas pessoas que, mesmo com a determinação do presidente de que, embora agora esse decreto é derrubado pela Justiça Federal, o que o senhor diz para essas pessoas? Elas ficam em casa ou vão trabalhar? E como elas vão fazer para se sustentar? Olha, sua pergunta é uma pergunta muito importante, né? Eu vou repetir em primeiro lugar. Nós poderemos ter 200 mil, nós poderemos ter 500 mil, nós poderemos ter 1 milhão, nós poderemos ter 2 milhões, 5 milhões de pessoas infectadas. Vai depender daquilo que a gente fizer. Vocês calculem aí, 15% das pessoas precisam de internação hospitalar e de 3 a 5% das pessoas precisam de leito de isolamento em UTI. Então, se nós tivermos 100 mil pessoas infectadas, é uma situação. Se nós tivermos 1 milhão, é outra completamente diferente. Se nós tivermos milhões e milhares de pessoas infectadas, isso terá um impacto na economia de proporções inimagináveis, né? Ninguém quer, ninguém gosta, ninguém gostaria que as pessoas não pudessem ir trabalhar. E muitas categorias, muitos setores não podem deixar de trabalhar. Não podem deixar de trabalhar, né? Você tem setor da saúde, da segurança, produção de alimento, produção, higiene, né? Serviços essenciais. Agora, o que tu precisa? Tu precisa reduzir. Tu não vai conseguir impedir que todo mundo esteja na rua. Lojas de materiais de construção, né? Enfim, tem um conjunto de atividades que não podem parar, certo? Agora, existem algumas atividades que, pelo menos momentaneamente, elas podem parar. Elas podem parar. Então vamos ver. Agências lotéricas, muito bem. Estão suspensas as loterias nesse período. Ah, mas as pessoas recebem nas lotéricas. É verdade. As lotéricas é o grande ponto de encontro das pessoas para receber aposentadoria e Bolsa Família. Então você precisa impedir a aglomeração, a junção de gente, especialmente idosas. Aí o boca aberta do presidente veio e disse, mas tem vidro blindado, mas meu irmão, o vidro blindado protege uma lotérica cheia de gente ou uma fila de idosos para receber aposentadoria, pensão ou Bolsa Família? Olha, eu tenho uma formação católica, respeito muito todas as religiões, certo? Agora o Papa Francisco, o que ele disse? Gente, vamos rezar em casa. Essa é a hora de nós rezar muito, de orar muito. Hoje tem missa, tem culto em tudo que é televisão, tem na rádio. A minha mãe tem 87 anos, é uma pessoa que vai na missa todos os dias. E ela me disse, meu filho, o Papa disse que a gente pode rezar em casa. Eu escuto aqui de manhã cedo a rádio e rezo em casa e peço a Deus força nesse momento para a gente passar por isso. Tem a necessidade, irmão, tem a necessidade das pessoas, numa peça fechada, sem ventilação, se reunirem nesse momento em determinados cultos? Tem essa necessidade? A Coreia do Sul explodiu porque uma religião resolveu insistir em continuar realizando as suas atividades, né? Então vejam bem, nós não vamos parar tudo. E nós precisamos ter medidas do governo, né, que façam aquilo que todos os países estão fazendo. Garantir recurso para os autônomos, para o Bolsa Família, para o BPC, para o micro e pequeno empresários, para o microempreendedor individual. Nós já aprovamos 2 medidas. Até terça-feira nós queremos que tudo isso já esteja regulamentado, para que as pessoas tenham agilidade para poder requerer esse recurso, né? Porque nós não podemos dizer para as pessoas, fiquem em casa e as pessoas não terem o que comer. Fiquem em casa e as pessoas não têm como pagar as contas básicas. Nós já determinamos que não pode ser cortada a água, que não pode ser cortada a luz, que não pode ser cortado o telefone.
Todas as contas vão ser adiadas para o futuro, praticamente sem juros. Nós estamos inventando isso? Não, é o que o mundo está fazendo. Nós não estamos inventando a roda. O que nós precisamos é botar mais recurso. Onde é que nós vamos tirar recurso? Da renegociação da dívida, é onde tem que vir a maior parte do recurso. 2/3 do nosso orçamento líquido, 2/3 está indo para os bancos, para pagar juros de dívida. Mas ninguém ganhou mais dinheiro nesse mundo no último período que os bancos, mas não está na hora dos bancos também darem uma contribuição? Reduzir o juro? Ontem eu vi uma notícia que os bancos estão aumentando o juro, gente. Estão aumentando o juro nesse período. A Caixa Federal baixou o juro do cheque especial para 2,9%, 2,9% pelos próximos 60 dias. Quando que o cheque especial foi de 2,9%, está 10%, 12%, 14% ao mês? Poder financiar a dívida do cartão de crédito sem juro, o mundo inteiro está fazendo isso, o Brasil tem que fazer. Dinheiro a custo zero para poder pagar folha de pagamento de micro e pequeno empresário, já foi aprovado. Então nós não podemos dizer para o povo o seguinte, olha, gente, infelizmente, né, a situação é difícil, vocês vão trabalhar igual, né, aí tu bota um cara num caminhonetão, com uma máscara, com os vidros fechados, buzinando, venham trabalhar, aí o trabalhador, a trabalhadora, ele vai de ônibus superlotado, ele vai de metrô, ele não tem uma caminhonete com ar-condicionado fechada para botar uma máscara e mandar os outros que vão de ônibus superlotado irem trabalhar, gente. Porque no primeiro momento, quem é que estava contaminado aqui? Foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos, né? A grande maioria das pessoas no primeiro momento internou por plano de saúde ou hospitais privados. Agora, no segundo momento é SUS, é povo, é povão, é gente que nem nós. 75% das pessoas não têm plano de saúde, precisam do atendimento do SUS. Então, infelizmente, essa peste não é uma coisa que ninguém quer, que ninguém estava preparado. Ou a gente acredita na gravidade, ou nós vamos ser cobrados pela história por não termos impedido essa loucura, essa irracionalidade, essa ignorância daqueles que acham que é uma gripezinha, que é um resfriado e que levará o nosso país a ter milhares de mortes nos próximos dias. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom, também instrutiva para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E resolvo as suas propostas de consideração, de respeito à sua senhoria e também a todo o seu assessor. Quero cumprimentar a sua assessoria. Então, eficientemente montou essa direção sua. Eu que agradeço ao senhor, prefeito. Agradeço ao senhor e o que o senhor precisar de mim, eu estou 24 horas por dia ligado e sempre à disposição. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Bueno, gente, é fácil. 10h51. Eu tinha uma outra rádio agora. Rádio de Osório. Vou ligar para o meu amigo Sandro, que trabalha comigo aqui, para saber se está de pé essa outra rádio ainda, ou se vão mudar o horário, se vão mudar o dia, o que vão fazer. Dá para ligar para a Rádio de Osório. Vamos ligar para a Rádio de Osório, estão aguardando. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, quem ainda não compartilhou, compartilhe. Quem ainda não nos disse a cidade da onde nos acompanha, por favor, nos diga. Vamos lá, mais uma rádio. Estou desde manhã cedo, gente, de manhã cedo. Bagé, São Luís Gonzaga, Osório. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui quem está falando é o deputado Paulo Pimenta. Eu tinha uma entrevista marcada, atrasou alguns minutinhos, eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu estou à disposição. Tá, não, o Elias está fazendo uma entrevista, mas ele vai entrar em contato. Tá ok, eu aguardo na linha? E na linha, não sei, o deputado Paulo Pimenta está aqui na linha. Ou ele quer que eu ligue outra hora? Né? Tá, outra hora o Elias lhe dá o retorno. Sim, mas o que eu faço? Tá? Ele me liga outra hora? O senhor pode aguardar. Ele me liga hoje ainda? Na linha, daqui a pouquinho a gente lhe liga.
Ah, tá muito bom. Tá? Muito bom. Muito obrigado, viu? Nada. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Eu vou continuar aqui conversando, trazendo informação. Quem não me disse a cidade, me diga. E vamos fazer a nossa parte. Cada um vai fazer a sua parte. Obrigado, Rose. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Marisa, de Dilermando de Aguiar, José Silveira, Porto Alegre, Margarida do Ceará, Etelvina. Gente, eu vou tomar um pouco de água aqui, porque eu estou cansado. Eu tenho muita coisa para fazer hoje ainda. Um abração.